Bem, olá, sejam bem-vindos à componente curricular História Indígena. Tá? Meu nome é André de Almeida Rego, eu serei o professor formador dessa componente curricular. Minha trajetória acadêmica é que eu sou formado, né, em História, licenciatura em História, me formei pela Universidade Católica de Salvador, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal da Bahia, né, no programa de pós-graduação em História Social. O mestrado e o doutorado foram sobre o tema História Indígena, né? É um tema que eu já venho me dedicando há um certo tempo. E eu trabalhei em diversas instituições, né? E, na verdade, trabalhei na educação básica e no ensino, atualmente eu trabalho no ensino superior. Trabalhei na Universidade Católica até 2015 e atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Teixeira de Freitas. Bom, eu queria mostrar para vocês o desenho, né, geral da nossa componente curricular, né, da componente curricular História Indígena, certo? Essa componente curricular, ela tem uma carga horária de 60 horas, certo? Eu estou aqui olhando porque eu estou abrindo ela, certo? Eu estou abrindo o plano de ensino. Então, tem 60 horas, certo? Daqui a pouco eu leio o cronograma para vocês, para a gente ficar a par de como ela vai ocorrer ao longo do tempo. A ementa dela é a seguinte: compreender as múltiplas dimensões das experiências dos índios como sujeitos históricos, a constituição de diferentes relações de tempo e espaço. E também fala sobre a Lei 11.645/2008 e suas implicações, ou seja, é uma componente curricular que visa dar uma revisitada, fazer uma releitura dessa história indígena, percebendo o protagonismo indígena, a importância dele na formação histórica do Brasil, inclusive, mas percebendo que a história dele não se basta apenas a partir da chegada dos europeus, ela é muito anterior, né? A gente também vai ver essa história de povoamento do que hoje a gente chama território brasileiro. Tá? A gente também percebe que os índios são uma categoria criada pelo colonizador e que, quando a gente fala em índios, apesar dessa categoria ter sido incorporada pelos próprios índios, mas na verdade a gente está tratando de diversas etnias, né? Diversos povos com cultura, língua diferente, visões de mundo diferentes, e se eles são diferentes, a maneira como eles se encaixaram, se inseriram, se relacionaram com o Estado, com a sociedade, com os colonos, é diferente também. Então, não existe uma história indígena, mas existem várias histórias indígenas. Não existe uma participação específica indígena, mas existem várias participações. Então, a gente vai estar atento a essa diversidade, tá? E quando a gente fala de lei, na verdade, a Lei 11.645, a gente está querendo que essa história indígena também seja um veículo para você estar repensando, né, as estratégias na sala de aula, repensando a sua atitude e seus projetos enquanto docentes, né? Porque a gente está partindo do princípio de que vocês estão fazendo uma formação também como docente de história, tá? E aí eu penso, né, na Lei 11.645, que te obriga a trabalhar com a história da cultura indígena, mas não lhe dá uma base para isso, e muitas vezes a gente reproduz preconceitos, reproduz imagens cristalizadas, a imagem do índio folclorizado, entendeu? Então, tudo isso está em jogo aí. Então, vocês vão perceber o objetivo vai estar muito em sintonia, né, da gente ver essa nova abordagem da história indígena, ver essa experiência indígena, essa presença indígena, perceber que ele é importante, sim, na história indígena, na verdade, na história do Brasil, e tentar, a partir desse reconhecimento, tentar, de uma certa forma, qualificar a nossa prática docente, mas também não só a nossa prática docente, a nossa prática cidadã, certo? Enfim, a gente tem o bloco 1, blocos são como se fossem unidades. A unidade 1, o bloco 1 vai ter como tema História Indígena, Teoria, Metodologia e Novas Abordagens. A gente vai falar sobre novas abordagens da história indígena, né? O bloco 1 vai durar uma semana, certo? De 4 a 11 de outubro. Divide-se em 2 temas: abordagem da história indígena em diversos momentos da história do Brasil, ou seja, ao longo do tempo a gente teve maneiras diferentes de abordar, né, esse índio na história, né? Inclusive maneiras até pejorativas, né?
maneiras que não enxergavam a devida importância, às vezes até apagavam, invisibilizavam, essa é uma expressão muito comum, invisibilizavam os índios na história. E a segunda parte a gente vai entender essas novas abordagens da história indígena, quais são, né, essas novas abordagens, quais são as possibilidades e desafios. Aliás, um dos desafios é o tipo de fonte histórica que a gente tem, né, que não, como os índios foram na sua maioria sociedades ágrafas, essas a gente tem uma dificuldade, porque as fontes que a gente tem, pelo menos até a primeira metade do século XX, são fontes que falam do índio, mas não são feitas pelos índios. Então, reproduzem uma imagem que não é do índio. Tá? E muitas vezes essa imagem está carregada de um preconceito, está carregada de uma visão religiosa, né? Enfim, então, mas é possível fazer uma história atenta ao protagonismo, à importância desses índios? Claro que isso requer alguns procedimentos, requer uma certa argúcia, uma certa maturidade para a gente trabalhar com essas fontes. Tá? A gente tem o texto base do bloco 1, na verdade, os textos base, né? É o material impresso, o primeiro e segundo capítulo do material impresso do módulo, que está disponibilizado para vocês, certo? A gente tem também tem o livro do John Monteiro, chamado Tupis, Tapuias e Historiadores, Estudos de História Indígena e do Indigenismo. Né? Isso também está disponibilizado para vocês. A gente vai trabalhar com alguns capítulos desse livro, certo? E também a gente vai trabalhar com o capítulo 9, que foi escrito pelo John Monteiro, mas de outro livro, um livro que foi organizado por Araci Lopes Silva e Luiz Donizete Benzi Gruppioni. O nome do livro é A Temática Indígena na Escola. O capítulo é o 9, o capítulo escrito pelo John Monteiro, chama-se O Desafio da História Indígena no Brasil. Então são esses os textos que estão disponibilizados no AVA para vocês, certo? E aí a gente vai para o bloco 2. O bloco 2 trata da história indígena mesmo, né? Da experiência história dos índios no período anterior à chegada dos europeus até os dias atuais. Aí então a gente recorta esse bloco 2 em 2 partes. Aliás, esse bloco 2 vai durar 2 semanas, de 11 a 25 de outubro de 2016. Na verdade, é a segunda e a terceira aula, né? A aula do dia 11 de outubro e a aula do dia 25 de outubro. Então, a gente tem a fase anterior à conquista europeia, antes da chegada dos europeus, e o período colonial. Essa vai ser a primeira parte, e a segunda parte vai ser Império e República, os índios, o Estado e a luta por direitos. O texto base são 2, o material impresso, o módulo, de Maria Hilda Baqueiro Paraíso. Né? No primeiro bloco vocês leram o primeiro e o segundo capítulo, no segundo bloco vai ser do terceiro ao 18º capítulo. O módulo ele é simples, ele tem uma linguagem mais simplificada e ele não é tão denso assim, porque até a característica do próprio módulo. Né? Além disso, a gente vai trabalhar com um livro inteiro, mas é um livro também introdutório, é um livro propedêutico, chama-se A Presença Indígena na Formação do Brasil, de João Pacheco de Oliveira e Carlos Augusto da Rocha Freire. Tá? Então é um livro que, além de ter uma leitura rápida e fácil, ele tem outros materiais como imagens, documentos históricos, que é muito interessante de ler. Eu tenho certeza que vocês vão ler esse livro aí, não vai ter dificuldade nenhuma, certo? Bom, o bloco 3 chama-se História Indígena, Educação e Cidadania. Esse bloco vai trabalhar sobre como a gente pode abordar a história indígena e a cultura indígena na educação. A gente divide ele em 2 partes. As políticas educacionais, né, o que é que temos de lei, de políticas públicas e como isso impacta nas diversas instituições de ensino. Essa é a primeira parte do bloco 3, e a segunda parte do bloco 3 é os indígenas especificamente. Como os indígenas eles pensam a educação, eles estão lutando pela educação, eles estão fazendo a educação. É muito mais uma coisa das escolas nas aldeias, né? O que é que se ensinam nessas escolas, né? Aquela questão da língua, do ensino da língua da tribo, né? E o português sendo a segunda língua, ensinar a cultura, a história indígena nas aldeias. Como é que está esse processo de formação de professores indígenas? Como é que eles estão atuando, né? Como é que esses indígenas, será que eles estão ocupando os espaços das universidades e tal?
Esse bloco 3, ele tem como característica específica os seminários, que é um dos meios ou instrumentos de avaliação. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o seminário, né? Porque o seminário é o meio 3, tá? Então a gente vai falar sobre os meios de avaliação, os instrumentos de avaliação. O primeiro instrumento de avaliação é o hipertexto coletivo sobre teoria, metodologia e novas abordagens da história indígena. Tá? Tem peso 2, certo? Então, a data limite para a finalização dele é 18 de outubro de 2016, ok? O que é esse hipertexto coletivo? O hipertexto é um texto que você faz num ambiente virtual, né? Num espaço virtual, e ele tem, além da parte escrita, ele tem elementos que complementam, ultrapassam ele, como links, né? Como imagens, como links para acesso a outros sites, a outros textos, a vídeos, né? Então, o hipertexto vai ser isso, mas é um hipertexto coletivo, ou seja, construído por toda a turma, no ambiente virtual de aprendizagem. O tema desse hipertexto é teoria, metodologia e novas abordagens da história indígena, ou seja, é o tema do bloco 1, certo? Então, esse hipertexto, e isso está no plano de ensino que está disponibilizado para vocês, eu estou lendo aqui, construído coletivamente pela turma, o hipertexto deve conter interpretações dos próprios estudantes acerca dos temas do primeiro bloco. Né? Qual é o tema do primeiro bloco? História indígena, teoria, metodologias e novas abordagens, além de imagens, tabelas, links e outros elementos acessados através de pesquisas feitas pelos estudantes na internet e outros meios. Ou seja, além dos textos trabalhados, que servirão de base para a construção desse hipertexto, os estudantes, né, vocês vão buscar imagens, tabelas, links, outras referências. Né? A base para a elaboração desse hipertexto são os textos propostos para o bloco 1. Né? Então, veja lá na seção Conteúdo Programático. A gente vai estar atento aos seguintes critérios de avaliação: assiduidade / frequência no ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, o hipertexto ele deve ser construído aos poucos, não é de um dia para o outro. Você frequentemente vai ter de estar construindo esse hipertexto. Então, desde que ele vai ser aberto no dia 4 de outubro até o dia 18 de outubro, você vai ter que ter uma certa regularidade para estar lá contribuindo na construção desse hipertexto. Então, a gente vai estar visualizando essa assiduidade / frequência. Interação na construção do hipertexto, ou seja, como o hipertexto é coletivo, você vai ter que interagir com outros colegas, você não vai ter com seus colegas, você não pode simplesmente encaixar uma informação sem buscar ler o que já foi escrito e encaixar ela dentro, né, contextualizar ela dentro desse encaixe. Né? Além do mais, prestar atenção que é preciso ter uma postura de respeito e colaboração com os colegas, tutores e professores, ou seja, respeitar a opinião dos colegas, respeitar a forma como eles construíram, respeitar a ideia deles, né, a reflexão deles, até porque a gente tem que preservar ou valorizar a cultura acadêmica, científica, que tem essa coisa desse respeito. Tá? Organização e articulação do construto textual, certo? Domínio do conteúdo das reflexões realizadas no bloco 1, capacidade de expressão escrita, correção gramatical, coesão, coerência e argumentação, leitura crítica e reflexiva, e por fim a gente tem a riqueza, a variedade e relevância dos materiais suplementares utilizados, imagens, tabelas, links, dados estatísticos, tudo isso está entrando como critério de avaliação, certo? Bom, o meio 2 é a avaliação escrita presencial ou avaliação regular. Ela tem peso 6, a data de realização a priori é dia 8 de novembro de 2016, ela tem caráter individual, né? Será realizada presencialmente nos polos, vai ser composta de questões subjetivas que propõem a construção de textos dissertativos argumentativos. Sua avaliação levará em conta o fator desempenho a partir dos seguintes critérios: organização e articulação do construto textual, domínio do conteúdo das reflexões realizadas nos blocos 1, 2 e 3, porque a avaliação é depois dos 3 blocos, capacidade de expressão escrita, correção gramatical, coesão, coerência e argumentação, leitura crítica e reflexiva. E aí a gente vai para o meio 3, que são os seminários, que tem peso 2. Né? A data de apresentação dos seminários é dia 1º de novembro de 2016. Tá? O seminário serve como fechamento, vamos dizer assim, muito embora a prova venha depois dele, mas ele é um espaço de socialização e
e fechamento da componente curricular. Aí deve ser um espaço, né, qualificado de debate, enfim. Como é que a gente está pensando na dinâmica desse seminário? Os textos básicos do bloco 3 são 5 capítulos do livro que eu já citei, do livro organizado por Araci Lopes da Silva e Luiz Donizete Benz Gruppioni, que se chama A Temática Indígena na Escola, né? Então, eu selecionei 5 capítulos desse livro, né? O capítulo 16, Um olhar sobre a presença das populações nativas na invenção do Brasil, de Antônio Carlos de Souza Lima. O capítulo 17, Antropologia e o Mundo Contemporâneo, Cultura e Diversidade, de Omar Ribeiro Tomás. O capítulo 18, Sociedades Indígenas, Introdução ao Tema da Diversidade Cultural, de Antonella Maria Imperatriz Tassinari. O capítulo 19, Livros didáticos e fontes de informação sobre as sociedades indígenas no Brasil, de Luiz Donizete Benz Gruppioni. E o capítulo 20, Estratégias Pedagógicas, a Temática Indígena e o Trabalho em Sala de Aula, de Ana Vera Lopes da Silva Macedo. Então, a ideia é que divida-se a turma em 5 equipes, cada equipe fica com um capítulo desse, porque a gente vai estar discutindo a história indígena, a educação e cidadania. Só que, além do capítulo que vai recair para cada equipe, é importante que se busque materiais complementares, como capítulos, artigos, né? Enfim, entrevistas, documentos oficiais, que são o Plano Nacional de Educação, a Lei 11.645 e outros documentos que mostrem essa política no campo do ensino da história e da cultura indígena, né? Além disso, é importante ressaltar que os textos utilizados no bloco 1 e 2 vão servir também de fundamento, de base para os seminários, tá? O que é que a gente vai estar analisando nos seminários? Qualidade e profundidade na apresentação do tema, relevância da apresentação para a construção do conhecimento, interação com o público e contribuição para o debate, qualidade e riqueza do material apresentado, organização, coerência e clareza da apresentação. Enfim, no plano a gente tem os recursos didáticos, certo? Eu queria só chamar a atenção para vocês do cronograma do curso, certo? O cronograma ele vai partir do princípio de que a gente tem 5 encontros, 5 aulas, vamos dizer assim, 5 aulas mesmo, né? Então, a primeira aula é 4 de outubro de 2016, vocês têm à disposição de vocês o documento que a gente chama cronograma, né, de curso. Essa aula vai ser a do bloco 1, a gente vai estar trabalhando no bloco 1. Depois a gente tem a aula do dia 11 de outubro de 2016 e 18 de outubro de 2016, que é o bloco 2, certo? A gente tem as aulas do dia 25 de outubro e 1º de novembro de 2016, que são as aulas do bloco 3. Então, são essas aulas, sendo que essa aula do dia 1º de novembro de 2016 é uma aula para o seminário, é a apresentação do seminário. A partir daí, a gente tem, né, na 6ª semana, no dia 8 de novembro de 2016, a gente tem a avaliação escrita, certo? A 7ª semana é a segunda chamada e a 8ª semana é a prova final. Então, aula mesmo, a gente tem 5, né? 5 aulas, sendo que uma delas é o encontro, na verdade, o seminário, né? A apresentação dos seminários. Tá? Então, os detalhes desse plano, o detalhe desse cronograma, vocês podem estar consultando, certo? E as dúvidas que forem surgindo, vocês podem escrever, podem questionar até para o tutor também, que ele está muito a par disso daí. Tá? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o tema da aula, a partir de agora, né? Então, o tema da nossa aula, o tema da aula de hoje, né? Teorias, deixa eu puxar aqui, História Indígena, Teoria, Metodologia e Novas Abordagens, certo? Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte: durante muito tempo, a história, não só a história indígena, mas a história como um todo, ela é contada de forma diferente ao longo do tempo. Isso depende de questões políticas, sociais, também de desenvolvimento de um arcabouço teórico, intelectual, metodológico, enfim.
Então, essas diferentes formas de abordar a história dos índios do Brasil também aconteceu, né? Então a gente tem um corte muito preciso. A partir da década de 70, a gente tem uma mudança muito drástica nessa maneira como abordar a história indígena. Por que aconteceu essa mudança? A gente vai ver daqui a pouquinho. Eu quero dizer que antes disso a gente tinha um processo de invisibilização dos índios na história e na historiografia brasileira, né? Essa invisibilização é o quê? Você não tendia, né, quando você pegava autores mais antigos, esses índios quase que não participavam da história do Brasil, né? E isso partia de alguns equívocos. Primeiro equívoco, a ideia, aquela compreensão de que, equivocada, claro, de que os índios contribuíram apenas no início da colonização, né? Então era como se os índios estivessem lá, Cabral chegou, enfim, fez o escândalo lá, trocou pau-brasil por brincos, por pentes, enfim, espelhos, miçangas. E depois, esses índios, aí começou a apertar, né? Mais ou menos assim que fala. Aí o empreendimento colonial começou a se intensificar, veio a cana-de-açúcar, veio a exploração mesmo, aí os índios não resistiram ao trabalho, não resistiram às guerras, às doenças e sumiram, desapareceram, morreram, fugiram. E aí teve que substituir os indígenas pelos negros, né? E a partir daí você não tinha muito a presença indígena, só muito indiretamente, né? Por tabela você falava sobre eles e de repente você via os indígenas lutando, né? Nos dias atuais, você vê os indígenas lutando nos dias atuais por terra, por direito, e aí você fala, onde é que estavam esses índios, né? Sumiram, foram para que planeta, né? Enfim, isso é uma concepção equivocada que a historiografia recente está desconstruindo, né? Os índios participaram sim e muito determinantemente na história do Brasil, tá? Bom, essa visão, vamos dizer assim, tradicional, não sei se o termo correto é esse, mas essa visão, né, que se tinha da história indígena até a década de 70, ela também, não todos os autores, mas havia uma tendência a achar que os índios eram matéria da etnografia, né? O que é etnografia? É só o registro do nome dos povos, né? O registro do modo de vida, ou seja, não é matéria para os historiadores, né? Só a etnografia que devia se preocupar com esses índios, tá? Inclusive um dos historiadores mais conhecidos do século XIX, o Francisco Adolfo de Barnhagen, o Visconde de Porto Seguro, ele falava isso, né? Desses povos a gente só sabe, esses povos só viviam na infância, desses povos a gente conhece que só viviam na infância, né? E eles são matérias da etnografia e não da história. Então havia uma negligência dos historiadores em relação aos indígenas, né? Claro que a gente teve, né, antes da década de 70, pessoas que pensaram, né, e que escreveram de forma diferente, mas a tendência, né, era essa, pelo menos até o século XX. A gente tem uma certa modificação a partir do século XX, mas que também traz alguns equívocos, né? Além disso, os índios eram vistos como primitivos, né, na infância, ainda por evoluir-se, ou degenerados, ou seja, já foram evoluídos e aí degringolaram, involuíram, né? E pior, seja primitivos ou seja degenerados, eles estavam fadados a desaparecer física ou culturalmente, certo? Então é como se o índio tivesse já fadado a assumir, seja fisicamente, morrer fisicamente, ou seja, morrer culturalmente, deixar de ter uma cultura indígena, né? E esse negócio da cultura indígena, de definir o que faz parte da cultura indígena e o que não faz parte é muito complicado. Isso tem a ver com uma questão de autoafirmação, isso tem a ver também com a questão de ancestralidade, né? Não significa dizer que o índio, aquela pessoa que não dança mais toré, que não usa cocá, deixou de ser indígena. Não tem nada a ver isso daí, né? Até porque a gente nega ao índio tudo aquilo que é de mais humano na cultura, que é a questão você modificar a sua cultura, né? Então, não tem a ver com isso daí, mas essa discussão, ela era muito tendenciosa, ela era muito, e até mesmo
limitada nesse período da história, certo? Além disso, eles faziam um apagamento da diversidade étnica e cultural do índio, né? Ou seja, eles reproduziam o binômio tupi-tapuia, que foi uma coisa que os primeiros colonizadores aprenderam com os tupis, que foram os povos com os quais eles primeiro mantiveram contato e aprenderam muita coisa dos tupis, né? Inclusive a chamar aqueles índios que não são tupi de tapuia. Tapuia é um termo tupi que designa bárbaro, aquele que está fora da comunidade, aquele que não é tupi. Mas o que não era tupi não era só um povo, não. Então tapuia é um designativo tupi que na verdade estava se referindo a diversos povos, né? Macrogês, Aruaque, né? E dentro desses macrogês a gente tinha vários, Quiriris, a gente tinha Paiaiás, a gente tinha Pataxós, Machacalis, Grem, Botocudo, Caingangue. Então havia toda uma diversidade que era apagada, né? Nessa historiografia, que só enxergava o tupi, e às vezes o tupi ele era considerado como bárbaro, como primitivo, como inferior. Mas se comparado com o tapuia, ele era um pouco mais civilizado, vamos dizer assim. O tapuia era o bárbaro do bárbaro. Então, isso é uma reprodução errônea, né? Isso é uma ideia equivocada que foi reproduzida por essa historiografia, enfim, que se estabeleceu a partir do século XIX e só foi significativamente revista a partir da década de 70, né? Enfim, e quais foram as mudanças, né? Enfim, antes de chegar à década de 70, eu queria falar que a partir do século XX houve uma historiografia que inaugurou uma espécie de história das perdas, ou que o John Monteiro chama de crônica do despovoamento. O que é essa crônica do despovoamento? Ela estava interessada em mostrar como os índios foram vítimas do processo de colonização, do processo de formação histórica do Brasil, certo? Só que isso criou uma ideia de vitimização. Preste atenção, não é que o índio ele não foi vítima, não é que o índio ele perdeu ou ele sofreu violências, claro, ninguém está negando isso, mas a vitimização é a ideia exagerada disso daí, é uma ideia de que os índios simplesmente foram só vítimas dessa situação. Quando você faz isso, você tira toda a capacidade, toda a condição daquilo que o índio realmente é, sujeito histórico, enfim. Então, foram vítimas? Sim, mas eles também elaboravam estratégias de sobrevivência, faziam alianças, né? Se articulavam, inclusive, com as autoridades coloniais. Tá? Essa crônica, essa vitimização, acaba abrindo espaço para a crônica do despovoamento, ou seja, aquela ideia de que os índios estavam lá, sofreram violências, morreram ou fugiram, né? Então foram simplesmente vítimas e, por serem vítimas, eles desapareceram. Então, apesar de, vamos dizer assim, bem intencionada essa historiografia, não sei até que ponto a gente pode falar isso, mas apesar de estar preocupada em mostrar esse sofrimento dos índios, essa historiografia acabava por construir uma imagem de um índio, reforçar a imagem da invisibilização do índio, né? Então, a gente tem uma mudança significativa no paradigma a partir da década de 70. E quais foram as causas disso daí? Primeiro, claro, não é uma ordem assim de importância, né? É só por questão de separação didática. Primeiro eu vou falar do interesse dos antropólogos nos documentos históricos, né? Os antropólogos se depararam a partir da década de 70 com a necessidade de recorrer aos documentos históricos para confirmar, né, através de laudos, né, de demarcação de terras, para confirmar o direito que determinados povos tinham à terra, para reforçar que aquela solicitação de demarcação era legítima porque os documentos históricos comprovavam que eles estavam lá já há muito tempo, né? Então, esse voltar ao documento histórico, ou melhor, esse ir ao documento histórico, que não foi feito pelos historiadores, foi feito pelos antropólogos, né? Porque eram os antropólogos que faziam esse laudo, né, para dizer o tamanho ideal do terreno que deveria ser demarcado para os índios. Então, os antropólogos tiveram mais e mais que recorrer aos documentos históricos. E recorrendo aos documentos históricos, eles tiveram que fazer um resgate histórico e enxergar a história a partir de um certo, né, de uma maneira diferenciada, né? E chegaram a documentos que não tinham sido vistos assim de uma maneira sistemática, né? Documentos que estavam sumidos nos arquivos, desaparecidos ou escondidos, enfim.
Então, a coisa começa a mudar a partir daí. Mas é preciso lembrar que isso não é um movimento só dos antropólogos, né? E nem dos não índios. Na verdade, os índios modificaram sua luta a partir de um novo contexto político, um contexto que falava que os povos tinham direito a ser diferentes culturalmente, é preciso você respeitar os direitos das minorias, é preciso você respeitar a pluralidade, vamos dizer assim, linguística, étnica, cultural, né? Então os índios percebem isso está também na comunidade internacional, no âmbito da Unesco, no âmbito das discussões internacionais. O índio percebe isso e o índio começa a mudar as suas formas de luta, né? Ele passa a não lutar simplesmente pela terra, mas passa a lutar por formular a própria política indigenista, passa a lutar para ser diferente, para ter o direito de ser diferente, para ter ampliado o acesso à cidadania. Eu sou índio, né, mas eu também sou cidadão, eu quero participar, né, da formulação da política, eu quero ocupar o espaço da universidade, eu quero ocupar um espaço também político oficial. Então, essas novas formas de luta, essas novas estratégias do movimento indígena também vão meio que contaminar a cabeça dos historiadores para perceber que esses índios eles são protagonistas não somente na atualidade, eram protagonistas não somente a partir daquela década de 70, mas eles eram protagonistas, né, ao longo de toda a história. Era como se os historiadores percebessem que entender, compreender e demonstrar o protagonismo e a importância indígena na história do Brasil era reforçar essa luta, né, essa nova forma de luta do movimento indígena, né? Ou seja, os historiadores eles ultrapassam, né, essa luta por terra, que é uma luta importante, que é uma luta que ainda está sendo feita, porque se você tem indígenas que mudaram suas estratégias de luta, a gente tem empreendimentos econômicos, a gente tem processo de invasão de terras que se intensifica nos dias atuais, né? Então, a luta por terra ainda é, né, um pilar, né, equacional, é muito importante para a situação dos índios e o próprio movimento indígena, mas é como se os historiadores estivessem tentando sinalizar que a luta não era só por terra, mas por uma ampliação da cidadania. Na verdade, não só os historiadores perceberam isso, os índios percebem isso, os intelectuais, associações que se aliam aos índios percebem isso. Os historiadores vêm no sentido de, através da história, né, através do resgate histórico, através de uma revisão histórica, você ver, né, você colaborar, você fundamentar, você dar uma fundamentação histórica para essa luta aí, essa nova luta que se estabelece a partir da década de 70, tá? Enfim, então, além disso, a gente tem uma mudança no paradigma historiográfico. A história passa a se preocupar com a história vista de baixo, né? Vocês devem ter estudado em teoria da história ou historiografia. Essa história vista de baixo, ou seja, a história daquelas pessoas que não estão na elite ou nas classes dominantes, que é uma história das pessoas que, na sua maioria, não escreveram documentos históricos, né? Também você tem a história social da cultura, a história dos subalternos. Essa mudança também, na perspectiva do paradigma historiográfico, ela também traz a preocupação de você ver essa história indígena, de você abordar a história indígena de uma forma diferente, certo? Bom, e essas novas abordagens da história indígena, o que é que elas têm de importante? Primeiro, o protagonismo indígena. O que é protagonismo? O protagonista é ator principal, ou seja, o índio deixa de ser simplesmente um instrumento, um dominado, um manipulado pela sociedade, pelas classes dominantes, passa a ser visto como protagonista da sua própria história, né? O que é ser protagonista da sua própria história? Você vê que os índios eles eram sujeitos históricos, eles participavam da história como agentes, como atores, não como simplesmente pacientes, né? Então eles articulavam, eles enfim, faziam alianças, eles enfim, buscavam estratégias de sobrevivência, de ascensão social. Claro que eles viviam, né, a depender do momento, realidades dramáticas até, né? O espaço de manobra era muito pequeno, mas mesmo assim enxergar essas estratégias é mostrar que eles, mesmo nesses espaços de opressão, de violência, eles tentavam, né, estar sobrevivendo, não só fisicamente, mas socialmente, tá?
E aí eu imagino isso quando eu percebo que muitos indígenas participaram ao lado dos colonizadores na expansão do empreendimento colonial. Isso para muitos significava, para muitos grupos indígenas, significava você destruir um outro grupo indígena que era seu inimigo. E aí você se aliava ao português para você destruir um inimigo que já era um inimigo estabelecido seu, né? Enfim, então, o fazer aliança com o colonizador às vezes servia para você desviar vamos dizer assim, esse interesse, essa força de violência do colonizador para outros grupos indígenas. Então, era uma estratégia de sobrevivência. E eu posso dizer para vocês também que durante muito tempo a colônia dependeu dos índios, dependeu da mão de obra indígena, não somente no que toca a trabalhos agrícolas, corte de madeira, né? Enfim, dependeu para formar milícias, dependeu para formar comunidades, né? Então, houve momentos, não somente no período colonial, em que os índios perceberam que eles eram importantes e eles, né, barganharam, negociaram essa necessidade, essa precisão que os colonos ou o Estado brasileiro tinha em relação a eles aí, tá? Isso é ver o protagonismo indígena, mas é também ver um outro princípio dessas novas abordagens. Qual é o outro princípio? Perceber que a participação dos índios na história do Brasil, vamos dizer assim, ela é variada, ela é múltipla, ela não é só aquele índio que resiste ou aquele índio que é escravizado ou servilizado, é o índio que participa das tropas de milícia, é o índio que é vaqueiro, é o índio que forma, né, as comunidades, é o índio que se miscigena, é o índio que, inclusive, participa do Estado, né? Por exemplo, no século XIX, você vê comunidades indígenas que foram formadas a partir do século XVIII, em que havia vereadores índios, em que você tinha juízes índios, né? Então, os índios eles se aliaram aos poderes locais para, né, fazer valer seus interesses, tá? Enfim, então, são essas várias formas, né, de participação. Não existe uma forma. Se a gente está lidando com uma diversidade de indígenas, tanto é que a gente critica o uso descontextualizado do termo índio indígena, a gente está vendo também que esses indígenas eles se inseriram de forma variada, né, se relacionaram de forma variada ao longo da história do Brasil, certo? Bom, e também essas novas abordagens percebem o seguinte: é uma história de violência, mas também uma história de estratégia de sobrevivência física, social e cultural, que é essa coisa do protagonismo também, né? Bom, essas novas abordagens trazem algumas complexidades, né? Quais são as complexidades? Escassez qualitativa das fontes até a primeira metade do século XX. Eu falo qualitativa, porque fontes existem muitas fontes que falam sobre os indígenas, desde os jesuítas, né, autoridades coloniais, passando por relatórios de presidente de província, né, correspondência de juízes, né, mas assim, qualitativas. Por que qualitativas? Porque são fontes que falam, que não são escritas pelos índios, porque como os índios foram sociedades ágrafas durante muito tempo, eles não reproduziram relatos escritos. Se você hoje quer fazer uma história recente dos indígenas, uma história do século XX, sei lá, até década de 40, década de, né? Se você quer abordar a história indígena até mesmo na década de 1920, 1930, você pode recorrer à história oral, porque você tem a questão da tradição oral, que é passada de geração a geração, às vezes se perde por conta de violências mas às vezes se preserva, porque os índios têm isso importante, então você pode recorrer, né, a um indígena lá de idade, e ele vai, a partir da memória que foi puxada de gerações anteriores ou da própria memória dele, ele vai recontando essa história. Então é uma fonte qualificada para isso, né, porque você tem a visão do índio, você, além de ter as fontes, jornais, leis, relatos, né, você tem a visão do próprio índio. Mas isso se torna complicado quando você vai recuando no tempo. Então vamos supor que você queira fazer uma história do índio do século XVII. A que depoimento oral você vai recorrer? Você não tem, né? Então, o que você tem é o quê? São fontes manuscritas, ou seja, fontes escritas geralmente por colonos, missionários, autoridades régias ou imperiais, enfim, sobre os índios. E muitas vezes essas fontes
carregam imagens preconceituosas, né? Por exemplo, no século XVII você tem um filtro, né, muito religioso sobre a visão que se tinha, sobre a descrição que se tinha dos índios. Então, os índios eram vistos como gentios, né? Gentio significava, na colônia ganhou, no período colonial, ganhou uma conotação de aquele que pratica coisas diferentes do cristianismo, e portanto ele é bárbaro, e aí começou a vir o termo de que eles eram inspirados pelo demônio, né? Eles eram enganados pelo demônio nas suas práticas, enfim. Então essa visão catequética, essa visão religiosa recaía muito sobre os indígenas, né? E o século XVI, XVII e até o XVIII é muito complicado, porque os caras que escrevem mais sobre os indígenas são religiosos, e eles estão carregados com essa visão depreciativa, pejorativa dos indígenas. Então é difícil você, né, trabalhar com uma história que está atenta ao protagonismo indígena, né, e a importância do indígena, trabalhar a partir dessas fontes. É possível, mas você precisa fazer uma crítica muito interessante, você precisa confrontar, questionar, dialogar, buscar uma história assim, às vezes nas entrelinhas, buscar nos silêncios, né, nas rachaduras do silêncio, informações. Às vezes o silêncio ele fala mais do que, né, do que a própria informação, do que o próprio enunciado, né? É preciso você contextualizar muito bem a fonte, qual é a intenção dela, quem escreve isso daí, tá? Porque existe essa complicação aí, dessa escassez qualitativa. Quantitativa não, a gente tem muitas fontes que falam, mas a qualidade delas, né, é um pouco complicada. Tá? A coisa, por exemplo, quando você tem o século XIX, você já tem uma outra gama de informações. Né? Por quê? Porque o século XIX é o século dos viajantes europeus, dos naturalistas, e esses naturalistas, eles estão imbuídos, né? Claro que ele tem uma visão assim, evolucionista, eles enxergam o índio como primitivo ou como degenerado, né? Como o Carl Friedrich Philipp von Martius, ele achava que o índio ele já tinha sido evoluído, aí quando ele ultrapassou a Cordilheira dos Andes, né? Ele mirava os incas, depois, e lá na Mesoamérica os astecas e os maias, e comparava com os índios daqui, que não tinham construído imensos templos, né? Não construíram cidades como Tenochtitlan, né? Como os astecas fizeram. E aí ele comparava um com o outro, ele partia do princípio de que os índios migraram da América do Norte para a América do Sul, né? A partir de levas de povoamento lá da Ásia, né? E aí ele comparava os dois, e como o que parecia mais com a Europa, né, que tinha cidades, templos, eram os astecas, os maias, os incas, ele dizia que os índios, eles quando passaram a Cordilheira dos Andes, eles começaram a evoluir, né? Porque ele media o grau de evolução a partir de uma referência europeia, isso é um etnocentrismo, né? Mas apesar deles terem essa visão, eles eram um pouco mais rigorosos na descrição, no detalhe, eles buscavam entender um pouquinho mais essa coisa da língua indígena, dos costumes indígenas. Então, no século XIX você já tem um outro tipo de fonte, que ainda é problemática, porque está carregada com essa visão pessimista do índio, essa visão do índio como inferior, mas ela já traz um detalhamento maior. É por isso que, quando você estuda os índios da região sul da Bahia, você tem um detalhamento maior do que, por exemplo, os índios da região centro-norte baiana, principalmente aquela região do semiárido, porque como esses índios foram contactados no século XVI, XVII, XVIII, quem produziu muita coisa foram os missionários, né? E aí eles estavam carregados com esse ideal religioso. Já os índios do sul, os Pataxó, Machacali, os Grem, que são os Aimorés, vulgarmente chamados de Botocudos, você já tem uma descrição mais detalhada, apesar de ainda carregada com estigmas, com preconceito, né? Além disso, esses indígenas do centro-norte, né, eles eram macrogês na sua maioria, e os macrogês eles têm uma peculiaridade em relação aos tupis do litoral. Por isso que, mesmo no século XVI, XVII, XVIII, você tem, apesar de serem missionários, apesar de serem pessoas que estão imbuídas dessa ideia de colonização, de catequese, apesar de serem pessoas que escrevem sobre os tupis, principalmente nessa faixa século XVI, XVII, XVIII, estarem, né, com essa mentalidade,
Os tupis eles são relatados de uma forma mais detalhada. Por quê? Porque aí tem a ver com a dinâmica de migração desses povos, né? A dinâmica de migração e a dinâmica de vida, o modo de vida desses povos. Como os índios macro-Gs, né? E aí eu penso nos índios do sertão semiárido, eles migram mais rapidamente e eles dispersam mais rapidamente, porque eles se baseiam mais na caça, na caça e na coleta de tubérculos, sementes, raízes, frutos. Forma-se num intervalo de tempo menor povos diferentes, com línguas diferentes, né, com culturas muito diferentes, o que já não acontece com os tupis, que também migravam, mas eles mantinham uma homogeneidade cultural maior. Por quê? Porque o padrão de dispersão deles era diferente, porque eles migravam para espaços territórios muito longos, mas eles mantinham uma homogeneidade cultural, até porque eles se baseavam muito na agricultura. Não eram sedentários, mas eles se fixavam mais na terra por um período maior do que os macro-Gs, né? Além do que, na verdade, eles não eram sedentários, mas eles não eram nômades também, porque nômade é você migrar de um lugar para outro sem ter uma lógica. Eles faziam uma migração sazonal, ou seja, em determinada época do ano eles estavam num local e depois eles migravam para o outro local, e quando voltava aquela estação do ano eles retornavam. Então eles tinham todo um conceito de territorialidade, enfim. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, certo? Mas o que eu queria dizer é que há essa dificuldade, né? Há essa peculiaridade, tá? Por isso que o historiador precisa de dialogar com outros campos do saber, né? Como a antropologia. Aliás, a antropologia trouxe coisas muito importantes para esses índios, né? A linguística, tá? A linguística é muito importante, principalmente com seu método comparativo, certo? A partir da linguística você pode até ter ideia da dinâmica das migrações, do povoamento, né? Foi a linguística quem acabou desenvolvendo a ideia de que os índios eles fizeram um processo de povoamento a partir das cabeceiras dos rios, né? Das cabeceiras para baixo. Eles sempre procuravam as cabeceiras dos rios. Como é que eles faziam isso? Através da comparação das línguas, porque se você tem dois povos, né, que têm línguas semelhantes, significa que eles vieram do mesmo tronco. Então dá para você traçar uma certa dinâmica, né? Fazer um traçado das migrações do povoamento. Então a linguística é um aliado muito importante para a história, né? Mas não só a linguística, a ecologia, essa questão da adaptação, de como as espécies, e aí a gente está falando da espécie humana índio, se adapta, né? E a arqueologia, né? Que atualmente vem encontrando muitos vestígios, não só no Brasil, mas também na Bahia. Eu tenho pesquisas do pessoal da Universidade Federal da Bahia, né? Um professor chamado Carlos Echevarri, que ele pesquisa muito sobre essa questão da arqueologia, urnas funerárias, uma cerâmica. O pessoal da UFBA conseguiu encontrar uma tradição, né? Um estilo de fazer urnas funerárias e fazer cerâmicas que reflete, na verdade, dois tipos de povos e que acaba lançando luz sobre esse processo de povoamento, de ocupação dos indígenas, que é a cerâmica tupi, que é um pouquinho mais elaborada, e a cerâmica macro-G, né? E eles perceberam que essa cerâmica, em alguns lugares, havia uma camada em que você encontrou uma cerâmica macro-G e a outra camada em que você encontrou a cerâmica tupi, o que leva a pensar que os macro-Gs chegaram até o litoral, mas foram, né, de uma certa forma, expulsos do litoral de uma certa forma não, foram expulsos do litoral pelos grupos tupis, ou seja, a guerra, né, uma guerra que se estabeleceu antes da chegada dos europeus. Então, olha a história aí antes da chegada dos europeus, né? Porque a gente tem a imagem de que os índios estavam lá, bonitinho, tudo parado, e aí de repente chegou os europeus e aí a história começa. Não, é uma história rica, complexa, que ocorre muito antes da chegada dos europeus. Bom, a importância do diálogo entre linguística, arqueologia e antropologia e a história na catalogação dos povos indígenas no passado e presente. Catalogar esses povos, saber quais são os povos, requer um trabalho, né? Saber tupinambás, tupiniquins, quiriris, pataxós, caingangue, enfim, avacanoeiros, né? Apinaé, Xoclen.
Tudo isso demanda que você esteja num trabalho muito preciso da investigação dos documentos históricos com a antropologia e com a arqueologia, com as descobertas e análise dos vestígios da antropologia para a gente fazer. É difícil catalogar esses povos, porque muitas vezes no documento o mesmo povo está registrado com nomes diferentes, até porque muitos dos nomes que a gente tem dos índios que passaram para a história são nomes que não são o que a gente chama de autoadescrição. Né? O que é autodescrição? Como o povo se chamava. Na verdade, é um nome que um outro povo indígena ou colonizador, né, utilizava para se referir aos índios. Por exemplo, botocudo. O termo botocudo é por quê? Porque os índios utilizavam botoque labial e auricular. Né? Mas esse termo, né, claramente é um termo colonizador. Né? Os índios que usam botoque. Tá? Os índios botocudos, a partir de investigações posteriores muito atentas e muito árduas, descobriu que os índios se chamavam de Gren, ou Cren, ou Krenak, entendeu? Isso é autodescrição. Se a gente conseguiu descobrir isso para os botocudos, a gente não conseguiu descobrir isso para muitos povos indígenas. Então a dificuldade é muito grande, então esse trabalho conjunto deve ser feito sempre, né? Porque é melindrosa, é cheia de lacunas a história indígena, então é difícil você versar sobre esse campo. Enfim, eu já falei sobre a questão dos povos do Sul, né? Falei também de uma maneira geral, os documentos do período colonial constroem uma ideia de índio muito calcada no ideal religioso, reforçando o conceito como bárbaro, gentil e a questão mesmo do demoníaco, certo? E, bom, eu acho que eu fecho aqui a explicação. Eu só queria reforçar uma observação que eu já até toquei, que é a seguinte: perceber o protagonismo dos índios e sua importância na história do Brasil é fundamental para legitimar a luta pelo acesso à terra e a plena cidadania aos diversos grupos indígenas na atualidade. Ou seja, desconstruir essa ideia de vitimização do índio, para muitos e à primeira vista pode parecer que os índios deixaram de ser vítimas, então eles são algozes, ou então não merecem reparação. Nada a ver, merecem sim, porque deixá-los de enxergar simplesmente como vítimas, ou seja, desconstruir esse ideal de vitimização, e quando você faz isso, você mostra o protagonismo indígena e sua importância na história do Brasil, na verdade é você perceber que eles foram importantes, né, para a história, e eles merecem ser respeitados, eles têm direito à terra, têm direito à plena cidadania e têm direito à ampliação, né, das garantias para uma vida, né, para um bem-estar. Por quê? Porque eles foram, simplesmente porque eles são humanos e também porque eles foram importantes para a história do Brasil, certo? Então, a ideia agora é que vocês resolvam o exercício, certo? E depois a gente vai comentar. Então o tutor vai dar uma pausa na videoaula, vocês vão ter um tempo para resolver e depois a gente volta para, enfim, corrigir esse exercício, tá bom?